E aí, meu povo, chegou o momento mais esperado de qualquer preparatório para a OAB, porque agora nós vamos falar sério. Nós estamos aqui discutindo 5 questões da matéria mais amada e desejada por todo acadêmico de direito, direito empresarial. Esse é o momento do ápice, a matéria que o Maurício mais ama nessa história, a segunda fase mais procurada pelos meus queridos, direito empresarial. Então, vamos lá, a gente não pode perder tempo, porque em meia hora nós temos que tratar aqui de 5 questões, das quais espero que vocês fechem pelo menos 4, é a nossa esperança, até porque esse foi o objetivo durante todo o desenvolver do nosso preparatório, etc. Então, vamos lá, gente, vamos na ordem falar um pouquinho dos assuntos e aqui direcionar aquilo que o prof acha que de fato vai aparecer na prova de vocês. Então, nós temos lá 5 questões. A primeira questão, com certeza, vai abordar a parte geral do direito empresarial. E quando a gente fala em parte geral, estatisticamente, o que mais aparece de parte geral no direito empresarial, com certeza, a definição de empresário não há o que discutir. É o que mais aparece em qualquer questão, se aquilo se enquadra ou não se enquadra no nosso conceito de empresário e, por consequência, o conceito de sociedade empresária. Então, nós temos 2 artigos que vocês não podem, de forma nenhuma, deixar faltar lá gastar aquele pouquinho de fosfato no HD, aí, gastar aquele pouquinho de fosfato na cabeça, que é entender os artigos 966 e 982 do Código Civil. Gente, o artigo 966 é o artigo que vai definir para você se uma pessoa é ou não é empresário. Até porque, se a gente adota a teoria dos atos, a teoria da empresa, deixou de adotar a teoria dos atos do comércio, a teoria da empresa se importa efetivamente com o padrão empresarial, como é que você exerce a sua atividade, e não com a atividade em si. Então, para que a gente seja considerado empresário, eu preciso cumprir com 4 requisitos necessários, todos eles. Eu preciso, primeiro, agir de forma profissional, o que pressupõe que eu estou agindo com habitualidade. Segundo, eu preciso que isso seja uma atividade econômica, significa que o lucro está na finalidade da atividade. Olha a diferença, por exemplo, do que vocês aprendem lá no Direito Civil, sobre associações e fundações, quando a gente entende que eles até podem ter lucro, mas o lucro não pode ser o fim da atividade. Aqui a coisa é diferente, aqui o lucro deve ser o fim. Eu quero ser empresário para que eu tenha lucro, eu quero ficar rico sendo empresário. Terceiro requisito, nós já fomos, a atividade é profissional, atividade econômica, mas ela deve também ser uma atividade organizada. O que significa ser uma atividade organizada? Significa que você atua com matéria-prima, capital, tecnologia, e agora o 4º ponto, é o que nos interessa efetivamente, é o que aparece em questão de prova, mão de obra. Aí você vai anotar aquela dica, assim, para não esquecer mais. Para ser empresário, não pode ter chefe, mas para ser empresário você precisa ser chefe. Sem funcionário não é empresário. Funcionário que a gente costuma chamar de preposto. Funcionário esse que gera responsabilidade objetiva ao preponente. Então, tudo que o seu funcionário faz, independente de você ter ou não uma relação de culpa nessa história, você responde de forma objetiva. Isso lá no parágrafo único do artigo. Se a gente for lembrar as responsabilidades objetivas, a gente sai um pouco do direito empresarial, mas é importante. Toda vez que você contrata um funcionário, toda vez que você contrata um prestador de serviço, a responsabilidade por tudo que ele faz é sua. É sua, óbvio, tudo que ele faz no exercício da atividade. Agora, por fim, o 966 traz como último requisito produção ou circulação de bens e serviços. Se eu cumpro com esses 4 requisitos, obrigatoriamente eu sou considerado empresário. Professor, mas eu não tenho registro, eu sou considerado empresário? Sou considerado empresário, mas um empresário irregular. Agora, cuidado, porque tem uma exceção nessa história. E aí é a hora que caem aquelas pegadinhas na prova, e já apareceu várias vezes, que é o artigo 971 do Código Civil. O artigo 971, ele traz uma situação que sai da regra geral, que é aquela pessoa que atua no ramo do agronegócio. A pessoa que atua no ramo do agronegócio e cumpre com os 4 requisitos, ela não é necessariamente considerada empresário.
Então, você tem que tomar cuidado, porque o artigo 971 diz o seguinte para a gente: quem atua no ramo do agronegócio, para ser considerado empresário, precisa necessariamente estar inscrito na junta comercial. Se ele não tem inscrição na junta comercial, ele não é considerado empresário. Olha a diferença, gente. Qualquer situação, com exceção do agronegócio, se não tem inscrição na junta comercial, ele é empresário, mas é um empresário irregular, porque descumpriu a sua primeira obrigação do empresário, que é a obrigação de arquivamento dos seus atos constitutivos. Já o agronegócio, não. Ele não é obrigado a se registrar e, não se registrando, não pode ser considerado empresário, por expressa determinação do artigo 971 do Código Civil. Sabe onde que isso vai influenciar para a gente? Sabe onde que isso vai modificar um entendimento? E o STJ já fixou isso ano passado. Consequentemente, lembra, STJ, FGV, muito amigos, eles costumam conversar muito entre eles, né? O que o STJ falou para a gente sobre o empresário do agronegócio? Vamos lembrar lá o que diz a Lei 11.101, dentro dos requisitos para recuperação judicial? Para que eu tenha direito à recuperação judicial, é necessário que eu esteja atuando há pelo menos 2 anos de forma regular. Então, se a gente parar para pensar, existem 2 requisitos necessários para que eu tenha direito à recuperação judicial. Primeiro, eu tenho que ser empresário. Segundo, eu tenho que estar atuando há pelo menos 2 anos de forma regular. Óbvio, existem outros requisitos. Não ter solicitado uma recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter sido condenado por crime falimentar. Então, existem outros requisitos, mas, basicamente, vamos ficar com esses 2, ser empresário e estar atuando regularmente por pelo menos 2 anos. Aí a gente costuma fazer uma pequena confusão. Qual que é a confusão que a gente costuma fazer nessa história? As pessoas costumam achar que, para a recuperação judicial, é necessário ter 2 anos de registro. Regra geral, isso é verdade. Os empresários, em regra geral, para serem regulares, precisam de registro. Consequentemente, precisariam de 2 anos de registro. Agora, cuidado, porque a FGV já cobrou isso em prova. O agronegócio, se o sujeito atua 10 anos no agronegócio, se registrou na junta comercial há 6 meses, ele cumpre com os 2 requisitos. Porque ele é empresário há 6 meses, no momento em que ele se registrou, e ele também está atuando de forma regular nos últimos 2 anos, na verdade, 10 anos no nosso exemplo. Por quê? Porque o fato dele não ter registro não faz dele um empresário irregular. Então, ele é exceção também no que diz respeito à recuperação judicial. Perceberam como as coisas se ligam, se vinculam aqui no direito empresarial? É uma disciplina linear. Você precisa entender do começo ao fim da história. Então, vamos lá, nós já entendemos os requisitos. Parte geral costuma cair o 966, 982. 982 diz respeito às sociedades empresárias. E aí a gente entende que o 982 nos remete de volta ao 966, porque são empresárias aquelas sociedades que cumprem com os requisitos do empresário, aquele empresário pessoa física do 966. Então, toda sociedade que atua profissionalmente, com intuito econômico, de forma organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, é considerada uma sociedade empresária. E aí, lembrando o nosso quadro geral do direito societário, nós temos as sociedades simples, que não são empresárias, incluídas aí as cooperativas, que não podem nunca serem consideradas empresárias, está lá no parágrafo único do 982. Depois, a gente parte para as sociedades empresárias, lembrando, tem 2 sociedades empresárias que não têm personalidade jurídica, a sociedade em comum, por falta de registro, e a sociedade em conta de participação, porque o Código determina que ela não adquire personalidade jurídica, independente de ter ou não registro. Depois a gente passa às sociedades personificadas, típicas, onde a gente começa na sociedade em nome coletivo, os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações. Comanditas, sociedades onde nós temos responsabilidade mista, temos 2 tipos de sócio, comanditado respondendo ilimitadamente pelas obrigações, e os comanditários, os investidores,
que respondem limitadamente, ou seja, o limite da sua responsabilidade é o dinheiro que eles já colocaram naquela sociedade, nada mais do que isso. Saímos das comanditas, passamos às limitadas. Limitada, a sociedade que mais aparece na prova da FGV, esmagadoramente. Se você pegar todas as questões de direito societário, você vai ver que pelo menos 70% das vezes tem lá uma limitada. Outras vezes aparece uma SA confundindo com a limitada. Então vamos lembrar de alguns detalhes sobre a limitada, gente. A limitada é aquela sociedade onde todos os sócios respondem limitadamente à sua participação no capital social. Só que tem um problema. Se o capital social não estiver totalmente integralizado, anota isso aí, se o capital social não estiver totalmente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente pelo que falta integralizar no capital. Então, imaginem que eu tenho 5 sócios, 4 integralizaram as suas cotas e um faltou integralizar um pedaço. Os 4 que já integralizaram também respondem solidariamente pelo que falta integralizar daquele sem vergonha que não integralizou a parte dele. Sem vergonha que aqui, para não falar, para não usar esses termos, a gente acaba chamando de sócio remisso, o sócio que não integralizou a sua parte. Prof, volta lá no começo, porque eu fico em dúvida quando eu estou lendo enunciado, o que é subscrição e o que é integralização. A gente sempre faz confusão com isso. A gente não confunde nunca mais na sua vida. Subscrição, quando você subscreve, é colocar no contrato social, assumir a responsabilidade, prometer que você vai passar aquele capital social. Quando você integraliza, você cumpre a promessa. Quando você integraliza, você foi lá e transferiu o patrimônio, botou a mão no bolso, tirou o dinheiro e entregou para a sociedade. É o cumprimento da promessa. Você cumpriu a subscrição, consequentemente, você integralizou. Percebeu o sócio remisso? Tudo entendido? Vamos lembrar de um detalhe? Como é que eu integralizo o capital nas limitadas? Eu posso integralizar com dinheiro, eu posso integralizar com crédito, eu posso integralizar com bens, nunca com serviço. Integralização de capital com serviço está lá na sociedade simples, expressamente proibida aqui na sociedade limitada. Se eu integralizo com bens, aí é o ponto onde eu quero vincular com a SA. Se eu integralizo com bens, eu digo quanto vale o bem. Se os sócios não questionarem, ficam todos 5 anos solidariamente responsáveis por qualquer diferença entre o valor que eu aleguei ter o bem e o que efetivamente ele tem. Então, durante 5 anos, qualquer diferença nessa avaliação é responsabilidade solidária de todos os sócios que não questionaram no momento da integralização. Aí, cuidado, nós estamos falando de limitada. Aparece uma SA na sua prova. Na SA é completamente diferente. Porque na SA o bem deve ser apresentado obrigatoriamente em Assembleia Geral. E a Assembleia Geral deve nomear 3 peritos ou uma empresa especializada para avaliar aquele bem. Consequentemente, se tiver diferença entre o valor que foi avaliado e o valor real, quem responde por isso são os peritos que avaliaram de forma errada. São os peritos e não os sócios agora. Então, neste caso, quando a gente fala dessa avaliação na sociedade anônima, não existe a responsabilidade dos acionistas. A responsabilidade é toda dos peritos, toda dos peritos. Tudo bem, gente? Então, o direito societário, ele também não é... Assim, para ser muito sincero com vocês, as questões mais difíceis da prova de empresarial normalmente estão vinculadas ao direito societário. E, normalmente, quando aparece questão muito complicada, o assunto é SA. E aí, uma notícia que normalmente não agrada o pessoal que faz prova de empresarial, quando aparece questão de SA, a Lei 6.404 costuma trazer respostas em texto de lei seca. E isso é um desastre, isso é um desastre. Mas, se não for assim, o resto é simples. Qualquer outro tipo societário está na manha da história. Mas nós temos mais 3 questões ainda, e com certeza uma delas diz respeito aos títulos de crédito, ao direito cambial. Nós tivemos alguns títulos se alternando de forma organizada nas últimas provas, e de repente o 24º exame quebrou essa lógica.
O 24º exame veio e trouxe uma questão de parte geral que envolvia endosso em preto e endosso em branco. Resumindo, não vou falar de endosso em preto e endosso em branco com vocês hoje. Caiu no 24º. O que o prof aposta para essa prova? Matematicamente, o que pode aparecer nessa prova, prof? Cheque. Por quê? Porque andou revezando muito a duplicata promissória, letra de câmbio, duplicata promissória, letra de câmbio, aí vem a FGV e quebra endosso. E depois do endosso? Cheque. É o próximo título a aparecer. Então, vamos falar um pouquinho sobre cheque. A gente faz uma confusão. Cheque é um desastre. Sabe por que cheque é um desastre? Porque é o título que a gente mais conhece, consequentemente, é o título que a gente mais sabe coisa errada sobre ele. É sempre assim. Ninguém sabe como é que o cheque funciona de verdade. Então, vamos lembrar de alguns detalhes, gente? A gente sabe que o cheque é uma ordem de pagamento. Consequentemente, ele inclui pelo menos 3 pessoas. Aí vem as nomenclaturas. Eu tenho o sacador, que é aquele que saca o título contra o sacado, que é quem vai pagar o título, em favor do tomador, que é aquele que recebe o título. Então, já imaginem logo o talão de cheque no bolso de alguém que está andando pelo shopping em período de promoção. Aquilo é uma arma. É o sujeito que saca aquela arma contra quem? Contra o banco, que vai pagar, obviamente, se você deixou dinheiro com ele, porque o cheque é um título de crédito imperfeito, ele não representa crédito propriamente dito. Ele representa dinheiro, você tem que ter dinheiro depositado na conta. Se não tiver, 171, estelionato. Está aí o professor PLGG para explicar melhor sobre isso. Mas, pô, tem que ter dinheiro no banco. Tem que ter dinheiro no banco. Muito bem, só que o cheque segue prazos como qualquer outro título de crédito. E a gente começa falando em prazo de apresentação. Prazo de apresentação não tem nada a ver com a validade do título. Para qualquer título de crédito, quando você fala de prazo de apresentação, saiba, descumprido o prazo de apresentação, as consequências não atingem os títulos, mas atingem os garantidores e co-obrigados daquele título. Quando eu apresento um título fora do prazo, eu estou desobrigando, eu estou desonerando co-obrigados e garantidores, que, por segurança jurídica, sabem que devem pagar aquele título se ele não for pago dentro do prazo de apresentação. E o prazo de apresentação, no cheque, pode ser de 30 ou 60 dias. Em outros títulos, temos prazos diferentes. O prazo na letra de câmbio é de 1 ano, prazo de apresentação. Aqui no cheque, 30 ou 60 dias. 30 dias, quando o cheque foi emitido na mesma praça em que ele deve ser pago, 60 dias, quando ele foi emitido numa praça distinta à praça que ele deve ser pago. Ou seja, foi emitido numa cidade para ser pago em outra. Não tem segredo quanto ao prazo de apresentação? Não. O segredo está no prazo prescricional. Quando a gente fala de prazo prescricional, a primeira coisa que a gente lembra, vamos resgatar lá do civil parte geral. Quando fala em prescrição, a prescrição ela atinge um direito de ação. Então, o prazo prescricional se refere a uma ação. Quando a gente fala em prescrição do cheque, na verdade, nós não estamos falando em prescrição do título, estamos falando em prescrição do direito de execução do título. E o prazo prescricional do cheque é de 6 meses. Cuidado, atenção, luzinha amarela piscando, todo mundo, para não esquecer nunca mais. Quem não assistiu a gente no curso regular, não lembra dessa história, não esqueçam. O prazo do cheque só começa a ser contado depois que encerra o prazo de apresentação. Antes de encerrar o prazo de apresentação, eu não conto o prazo prescricional. Então, os 6 meses da prescrição do cheque não são contados da emissão do título, são contados do fim do prazo de apresentação. Ou seja, eu tenho 30 ou 60 dias e depois eu conto 6 meses. Aí sim eu tenho a prescrição que atinge a execução. Prof, se eu quiser cobrar esse cheque agora, não tem como mais? Claro que tem, é só parar para pensar. Você vendeu um carro, recebeu um cheque, não cobrou esse cheque nos 6 meses, deixou de ter o direito de receber o dinheiro do seu carro? Claro que não, você ainda tem o direito de receber. Como é que eu faço para receber agora? Bom, você tem um título de crédito prescrito na sua mão, o CPC te dá um procedimento especial para você cobrar isso. Ação monitória. Aí o STJ sumulou lá em 2014, dizendo o seguinte: ações monitórias, o prazo é sempre de 5 anos. No caso do cheque, eu conto 5 anos da emissão. Percebeu que mudou? Agora é da emissão. Quando eu falei lá da execução, é do fim do prazo de apresentação. Agora é da emissão. Agora é da emissão. E no caso da nota promissória, 5 anos do vencimento. Não precisava do STJ ter dito isso para a gente. Basta você lembrar, sempre no caso de ação monitória,
eu conto o prazo prescricional do vencimento do título. Só que o cheque sai sempre com vencimento à vista, é sempre uma ordem de vencimento à vista. Consequentemente, o cheque, eu conto 5 anos de ação monitória da emissão do título, sempre da emissão. Nota promissória do vencimento, cheque da emissão. Prof, estourou 5 anos, não entrei com a monitória, agora lascou, agora não tem mais o que fazer? Claro que tem, minha gente, tem sempre uma solução para a vida. Se estourou os seus 5 anos de monitória, agora é ação de cobrança. Mas você vai lembrar de um detalhe, ação de cobrança é ação de conhecimento. Se ela é ação de conhecimento, você já não está discutindo o título mais. Ação de conhecimento vai discutir o negócio jurídico que originou aquele título. Por consequência, esquece todas as características do direito cambial. Na ação de conhecimento, você não aplica mais, por exemplo, a abstração. Por quê? Porque agora você precisa discutir o negócio jurídico que originou aquele título. Qual que é o prazo que eu tenho para entrar com a ação de cobrança, prof? Ela não tem prazo específico. E quando não tem prazo específico, eu entro quando eu quiser? Não, aí você aplica o 205 do Código Civil. Quando você não tem um prazo específico, você vai para o prazo genérico, porque toda ação tem prazo. O prazo genérico, 10 anos, é o que diz o artigo 205. Se não está no 206, 10 anos do 205. Então, ação de cobrança, 10 anos, não estou cobrando o cheque, estou cobrando o negócio jurídico que originou o cheque, e o cheque passa a ser prova de existência do negócio. Se eu tenho um cheque na minha mão que não foi pago, significa que você me deve aquele valor. Então, é prova de existência do negócio. Tranquilo? Então, quando a gente fala em títulos de crédito, eu acho que o chute direcionado agora, no alvo de hoje, realmente é o cheque, é a grande aposta para esse 25º exame. Passando, a gente entra na questão da Lei 11.101, Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Falência andou repetindo bastante na prova. Então, recuperação de empresas talvez seja um assunto provável do nosso 25º exame. E aí, quando a gente fala em recuperação de empresas, o ideal é você lembrar dos requisitos. Nós já comentamos alguns quando eu falei do agronegócio. Ser empresário, não estar atuando de forma irregular nos últimos 2 anos, não ter solicitado outra recuperação judicial há pelo menos 5 anos, e, além disso tudo, você ainda não pode ter sido condenado por crime falimentar. E mais, não estar impedido de empresariar. Consequentemente, não pode estar sofrendo os efeitos de outra falência. Prof, então, se eu falir, eu nunca mais posso pedir recuperação judicial? Pode, depois que encerrar os efeitos da sua falência. E encerra os efeitos quando? Quando encerra o processo? Não. Quando encerra o processo, encerra os efeitos, você tiver conseguido pagar pelo menos 50% dos seus credores quirografários. Aí ficou fácil, prof. Lógico que não. Para chegar nos 50% dos quirografários, você tem que ter pago pelo menos os trabalhistas, todos, até 150 salários mínimos por pessoa. Depois, as garantias reais, todas até o limite de cada garantia. Depois, os tributários, todos, menos multa. Depois, os privilégios especiais, os privilégios gerais, e aí 50% dos quirografários. Porque a gente segue a ordem, necessariamente. Cumpriu com tudo isso? Está livre dos efeitos da falência no momento que acaba o processo. Não conseguiu, acabou o processo, você vai esperar 5 anos para ficar livre dos efeitos da falência. E, prof, só tem um problema, eu cometi um crime falimentar nessa história. E se você cometeu um crime falimentar, não adianta esperar 5 anos mais não, meu querido, você vai esperar agora 10 anos e vai ter que pedir uma sentença de reabilitação no final. Só está reabilitado quando transita em julgado essa sentença que diz que os efeitos da falência se encerraram para você. Então, quando a gente fala em falência, 2 assuntos que são extremamente importantes são os efeitos da sentença de falência, consequentemente reabilitação, e os requisitos da recuperação judicial. Lembrando, além da recuperação judicial ordinária, que é essa que a gente estava comentando, existe ainda o plano especial de recuperação, que é aquele plano que só é cabível para microempresas e empresas de pequeno porte, só pode abranger créditos quirografários e exclusivamente concede um parcelamento em 36 vezes com juros de 1% ao mês ou 12% ao ano, 180 dias de carência contados da distribuição do pedido do benefício. Isso é o plano de recuperação especial, extremamente simples. Já a recuperação extrajudicial,
o cuidado que nós temos que ter é que, primeiro, ela precisa de homologação judicial, segundo, não é todo crédito que pode ser objeto de recuperação extrajudicial. Aqueles créditos indisponíveis não podem, de forma nenhuma, estar na recuperação extrajudicial. Ou seja, créditos trabalhistas, os tributários. Vocês já imaginaram um procurador da Fazenda Pública abrindo mão de receber valor tributário para entrar numa transação para poder participar de uma recuperação extrajudicial? Não pode de forma nenhuma. Então, ele não participa. Consequentemente, na recuperação extrajudicial, esses créditos devem ser pagos integralmente da forma original e os demais podem entrar, os disponíveis podem entrar na negociação e serem transacionados para poder gerar aí uma homologação posterior em juízo. Prof, nós só falamos de 4 questões até agora. Falta uma questão. Esse é o grande problema. Essa 5ª questão de direito empresarial é uma questão rotativa. A FGV costuma alterar os assuntos de prova a prova. E tem um assunto que aparece bastante nessa 5ª questão, normalmente assim, aparece uma vez, pula 2 provas, aparece outra vez, pula 2 provas, e por coincidência já tem 2 provas que ele não aparece, que é a Lei 9.279, a Lei de Propriedade Industrial. Isso, de certa forma, deixa a gente muito tranquilo. Por quê? Quando a gente fala da Lei 9.279, quando ela aparece em prova, a resposta, quase que regra geral, está nos 20 primeiros artigos da lei. Então, hoje à noite, a hora que você acabar de assistir no alvo, você vai fazer o quê? Ah, não, eu vou tomar um banho. Não vai, não. Antes do banho, você vai sentar, vai pegar a Lei 9.279 e vai ler os 20 primeiros artigos. Sabe? Tranquilo, senta ali, pega seu todinho na geladeira, dá um gole gostoso nele, começa lá no artigo, até o artigo 18 você tem a grande maioria das respostas, margem de erro para a gente não correr risco, 2 para frente a gente vai até o 20º. Qual que é o assunto mais cobrado da Lei 9.279? Patente, óbvio. E quando a gente fala em patente, o que mais aparece são os requisitos para patentear algo e as coisas que não podem ser patenteadas. Gente, o que não pode ser patenteado é sempre muito óbvio. Aquilo que atenta contra a raça, credo, cor, religião, contra a imagem alheia, essas bobagens todas que a gente precisa saber. Mas o que pode ser patenteado? Ah, e eu tenho 3 requisitos que eu não posso esquecer nunca. Para que algo possa ser patenteado, primeiro, tem que ser algo novo, algo que ainda não existe. Segundo, tem que ter uma atividade inventiva, isso é o que pega muitas vezes. Ou seja, sem a minha participação, aquilo não existiria de forma nenhuma. Seres vivos e plantas, mesmo que eu descubra uma nova, mesmo que eu descubra um ser vivo novo, não podem ser patenteados, porque não tem atividade inventiva. A soja transgênica é patenteada, por quê? Porque sem o desenvolvimento de quem criou a soja transgênica, ela não existiria. Isso é atividade inventiva. E, por fim, deve ter aplicação industrial. Ou seja, não pode ser uma coisa inútil. Ela tem que ter alguma utilidade para ser patenteada. Observação. Coloca um asterisco aí no seu material. Um asterisco. Se quiser, pode pegar aquela caneta vermelha também, que você tem aí. Não tem problema, não. Escreve de vermelho e coloca a seguinte observação. Pesquisas que envolvam núcleo atômico não são patenteáveis nunca. Por quê? Porque a patente é uma forma da gente estimular a pesquisa. E se tem uma coisa que a gente não quer, é estimular o pesquisador para ficar desenvolvendo e correr o risco de esbarrar numa bomba atômica a qualquer hora. Então, não existe patente para pesquisas de núcleo atômico. Qual que é o período que eu tenho de proteção da patente? 20 anos. Posso prorrogar, prof? Claro que não. Por que eu não posso prorrogar? Porque a patente é uma troca social. Você me conta como é que produz, eu te dou 20 anos de frente, daqui 20 anos eu libero todo mundo para copiar aí, se a gente sai bem na fita. Olha o exemplo dos medicamentos genéricos, medicamento com patente vencida. Você me conta, todo mundo copia e eu te forço a inventar um medicamento novo. E com isso a gente vai sempre desenvolvendo a indústria em cima da lógica da patente. Então, 20 anos de proteção, a não ser que seja considerado modelo de utilidade. A patente que surge em cima de uma patente que já existia. Alguém que pega um modelo de telefone e cria um novo telefone com uma nova utilidade. Aí essa proteção cai de 20 para 15 anos. E aí tem um negocinho piscando na minha frente, que eu imagino que significa que eu tenho que parar com direito empresarial. Eu sei que vai ficar todo mundo muito triste, né?
Ah, empresarial, podia falar mais? Podia, o prof tinha muito mais coisa para falar, sempre tem empresarial, é uma caixa sem fim. Mas eu garanto que ninguém vai ficar triste, porque depois de mim entra a professora que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Eu namorava ela pelo Instagram. Namorava todas as fotos, curtia as fotos, tudo. Hoje eu conheci pessoalmente, eu descobri que além de linda é cheirosa, gente. Então vocês vão ficar felizes aí no alvo agora, porque sai o professor Frederico e aí entra a professora Natália Barroca. Tá certo? Então, um abraço, uma excelente prova para vocês no dia 8. Espero depois as mensagens de vocês nas redes sociais contando, prof, fechamos empresarial nessa prova. Vai com Deus, meu filho. Vai lá, dia 8 a prova é nossa. Um abraço, galera.